Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Saúde com Empatia. E nessa terça-feira, a gente recebe aqui na programação da nossa princesa o cardiologista Alexandro Galdino. A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o infarto. Então, desde já, eu já quero te convidar a ficar com a gente aqui nesse nosso bate-papo, nessa terça-feira, no nosso Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. Desde já, muito obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Aproveita para compartilhar o nosso programa que fica disponível no nosso canal no YouTube, que é a TV Princesa 90 FM. Compartilha com quem você quiser. Hoje a gente vai tratar de desmistificar muitos mitos sobre infarto. Não é isso, doutor Alexandro? Bom dia e bem-vindo ao nosso Saúde com Empatia. Bom dia, Alkênia. É sempre um prazer estar falando contigo e com a população aqui de Açu e da região. E vamos tratar sobre um tema extremamente importante, porque as doenças cardiovasculares são a que mais mata no mundo inteiro. E o infarto é uma delas. E aí a gente vai discutir aqui e tentar tirar alguns mitos da população sobre esse tema. E são muitos, né? Mas primeiro, antes da gente falar desses mitos e tal, explica pra gente, assim, rapidinho, o que é infarto, né? Porque a gente ouve muito falar, acaba que quando não se sabe o que foi, deve ter sido infarto. Foi, e às vezes as pessoas até deixam tão comum que você meio que nem sabe do que se trata. Então, vamos falar então, a princípio, o que é o infarto mesmo? Muito bem, veja, Kênia. Existem alguns tipos de infarto, tá? Mas vamos nos ater ao mais comum, ao que é mais prevalente e que a população mais conhece, que é o infarto primário, o infarto tipo 1, que é aquele em que o vaso do coração, ele começa lá atrás, lá quando o paciente não fez exercício físico, lá quando ele era sedentário, se alimentava mal, fumava, não controlava o diabetes, esse vaso ele começou a adoecer e o colesterol começou a se acumular na parede desse vaso. Foi criando uma placa, essa placa ela começou a aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, até que chega uma hora em que ocorre uma lesão nesse vaso e essa placa ela entra em contato com o sangue e trombosa. Na hora que ela trombosa, acontece o trombo dentro desse vaso do coração, que a gente chama de coronária, que é o vaso que irriga o coração. O fluxo de sangue não consegue mais passar. E aí todo o lugar, todo o músculo do coração que ia receber esse sangue começa a morrer. E para a morte das células do coração, nós damos o nome de infarto do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. E o infarto é a morte dessas células, ocasionadas por isso daí. Então tá bom. Primeiro mito. Qualquer pessoa pode sofrer um infarto? Qualquer pessoa pode sofrer um infarto. Desde de pessoas que não sabiam que tinham fatores de risco, até pessoas que fumaram muito, diabéticos, hipertensos, aqueles que têm o quadro bem florido dos fatores de risco cardiovascular. Então, eu costumo dizer para os pacientes, não existe risco zero. É obrigação de todo cardiologista medir o risco cardiovascular do seu paciente e adequar o seu paciente às metas de pressão, de colesterol, de diabetes, de acordo com o risco desse paciente. E não existe o risco zero. Existe o baixo, o intermediário, o alto e muito alto, mas não existe o zero. Significa que todo paciente, por mais que baixo, está sob risco. O que ele tem que fazer é, independente da categoria que ele esteja de risco, tentar sempre reduzir o máximo possível. Aí esse, então, já desmistifica o meu segundo mito aqui, que eu queria perguntar. É verdade ou é mito ou verdade que apenas pessoas que têm histórico familiar podem sofrer infarto? Não. Você pode ser o primeiro da sua família. Que privilégio. Porque, veja, é verdade que a história familiar, a carga genética, ela é um fator de risco importante? Mas ela não é o único. Veja, ninguém na minha família teve infarto. Ninguém. Mas eu sou sedentário, fumo, bebo álcool demais, minha alimentação é extremamente ruim e eu sou obeso. Veja, eu acumulei os fatores de risco ao longo dos anos, aí quando chega aos 50 anos é um infarto. Veja, não teve nada a ver com a genética que eu herdei da minha família. Teve a ver com os hábitos de vida que eu acumulei. Isso é importante, inclusive, que eu não vou passar isso para os meus filhos. Porque isso não foi genético, foi a epigenética, foram os meus hábitos de vida que levaram a isso. Na verdade, essa pessoa aí que você citou, ela fez um esforço muito grande a vida isso inteira. Isso não é raro, Infelizmente não é raro, né? Não é raro. As pessoas costumam... Aliás, hoje em dia é muito mais comum do que o que a gente imagina, não, né? Se agora a gente for lá na UTI do Wilson Rosário, que é o nosso hospital de referência cardiológica aqui na região,
E você entrevistar os pacientes que estão internados lá, a maioria são pacientes que, se você fizer a listinha dos fatores de risco, eles vão ter 2, 3, 4 desses fatores de risco que eu estou falando. Pressão alta que não controlou, diabetes que não controlou, um colesterol que não ligou, não fazia atividade física regular. Ele vai ter uma soma desses que levou. Porque uma coisa que a gente precisa falar, infarto não é a doença sim ou não. Por exemplo, eu não estou com dengue. Se o mosquito vier me picar, ele pode me passar dengue e aí eu passo a ter dengue. É uma doença sim ou não? Eu não tenho, me picou, transmitiu, eu tenho. Infarto não é assim. Você não pega de uma hora para outra. É o que a gente chama de contínuo cardiovascular. Você plantou a sementinha aqui com os fatores de risco, depois você desenvolveu as doenças do sistema cardiovascular, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, aí você não ligou, isso foi evoluindo para as lesões, então o vaso começou a entupir, o rim começou a parar de funcionar, e aí você chegou no desfecho, que é o último evento dessa cadeia. E aí quais são os desfechos? É o infarto, é o AVC, é a isquemia de membro inferior, que são todos aspectos da mesma doença, a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, que é de entupimento de vaso. É um nome bonito para doença de entupimento de vaso. Já que a gente falou dessa questão genética, antes da gente seguir com o nosso próximo mito ou verdade, qual é a porcentagem da influência genética na questão do infarto? Porque a gente vê pessoas muito novas e pessoas mais velhas também, mas pessoas muito novas que acabam morrendo, né, tendo infarto fulminante, né, principalmente mulheres. Qual é a relação e qual é, vamos dizer assim, a porcentagem, se é que pode ter uma porcentagem? Não tem um valor que a gente diga assim... Isso aqui é 50% é genética. Exatamente, não tem esse valor. O que a gente sabe é que pacientes que tiveram familiares que infartaram ou tiveram um evento cardiovascular, AVC e esses outros, antes dos 45 anos, essas pessoas têm que, desde cedo, procurar o cardiologista, porque esse tem um risco mais aumentado. Esse pode ter herdado algo genético que fez com isso. Porque, veja, esse processo, essa cascata que eu falei, ela leva tempo para acontecer. Então, se ela aconteceu antes dos 45 anos, muito provavelmente essa pessoa tinha uma carga genética que acelerou esse processo. Me lembrei de uma coisa aqui, mas continue, daqui a pouco eu falo. Ela acelerou esse processo e aí fez com que ele infartasse tão jovem. E aí, veja, quando esse processo ele é muito acelerado, não dá tempo do coração se adaptar, se preparar. Então quer dizer que o coração se prepara para o infarto? Veja como o nosso corpo ele é inteligente, né? À medida que esse vaso que eu fui explicando, ele vai entupindo, o coração vai dizendo, opa, tá difícil extrair oxigênio desse vaso. Vamos começar a criar outros, que a gente chama de rede colateral. Vamos começar a criar outros vasos que se comunicam aqui entre eles, para caso um dia esse faltar, entupir, a gente conseguir escoar o sangue por esses outros vasos, levar sangue para o músculo por esses outros vasos, é o que a gente chama de colateral. No paciente que esse processo ele é muito acelerado, ou seja, no paciente que infarta jovem, não dá tempo disso acontecer. Por isso que muitas vezes é fulminante. Porque não deu tempo do coração se preparar para esse infarto, entendeu? E aí não criou colateral. Entupiu os principais vasos do coração, já era. Não tem mais como o sangue chegar no coração. E aí o paciente morre. A gente falou que não é genético, mas a questão da obesidade, isso acaba tendo uma porcentagem maior genética, né? Então, acaba que tem um fator de risco que sim é genético. Veja, é aí que entra o conceito de epigenética, que é algo que está cada vez sendo mais discutido na medicina. Existe a genética mendeliana, vamos dizer assim, aquela assim, eu passei essa característica para o meu filho. Meu olho é azul, eu passei o olho azul para o meu filho. Então, existe isso, que o gene vai se expressar sim ou não, e aí liga no meu filho. Mas existe aquele que eu passo para ele a predisposição genética, eu não passei para ele a sentença daquela doença, e aí agora, se ele usar o ambiente para aquecer essa predisposição genética, ele vai ter doença. Sim. Agora, se ele usa o ambiente para afastar, para esfriar essa predisposição que foi passada para ele, ele pode não ter a doença. Então, é a junção do que eu herdei de genética dos meus pais com o que eu fiz ao longo da minha vida com essa carga. Então, meu pai pode ter falecido antes dos 45, mas já sabendo disso, eu procurei o cardiologista, desde jovem eu me alimento bem, eu não fumo, não bebo, pratico atividade física, provavelmente, eu apesar de ter herdado essa carga genética, eu não vou expressar a doença, entendeu? Então, eu vou saber controlar essa herança que eu tive. Então, não é porque eu recebi a carga genética que eu vou ter.
Então, acaba sendo uma informação que você deve usar a seu favor, Exatamente. né? Se você passou por isso de perder o seu pai cedo, pronto. Se você passou por isso de perder o seu pai cedo, antes dos 45 anos de infarto, é uma informação que você deve usar a seu favor, como o doutor Alexandro Galdino está falando aqui pra gente, para você começar a se cuidar também e principalmente desses fatores de risco que a gente está falando aqui pro infarto, Exatamente. né? É só complementar, querido. Não só os pais, familiares de primeiro grau. Então, é pai, mãe, irmão e filho. Uhum. Então, algum desses parentes aqui teve um evento cardiovascular antes dos 45 anos, colocam os seus parentes de primeiro grau em alerta. Por Entendeu? exemplo, se seu irmão morreu antes dos 45 e infarto, você tem 30. Teve um infarto, uma morte súbita, um AVC antes dos 45, liga o alerta para você que tem 30 Fazer uma investigação, né? Fazer uma investigação. E mesmo que essa investigação não seja feita mas principalmente cuidar desses fatores de risco, né? De obesidade, de exercício isso físico. Aí é para todos. Alimentação. Os que não tiveram. Não adianta, gente. A gente fica tentando analisar, não. Esse aí é para os que tiveram familiar com menos de 45, os que tiveram familiar com mais de 45, os que não tiveram familiares que infartaram. Não tem jeito. Isso aí é para todo mundo. Você viu que a gente tenta, né? Toda terça-feira, inclusive, me lembrei aqui, a gente está falando de cuidar, de fazer exercício. Toda terça-feira tem eletrocardiograma na Clínica Empatia, que oferece aqui o nosso Saúde com Empatia toda terça-feira. Então, se você quer cuidar do seu coração, aliás, você deve cuidar do seu coração, toda terça-feira tem exame de eletrocardiograma. Aí, segunda-feira, tem atendimento com o cardiologista, o doutor Alexandro Galdino, que está aqui tirando esses mitos e verdades, falando pra gente sobre o infarto no nosso programa de hoje. Então, liga lá, 996976284 é o telefone para você agendar sua consulta, agendar também seu eletrocardiograma lá na Clínica Empatia, que fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Estel Norata, sala 5. Não tem erro e é o lugar para você cuidar da sua saúde. Tem diversos profissionais, diversas áreas para você ficar sempre saudável, que é importante. E a gente continua aqui falando sobre mitos e verdades no infarto, sobre o infarto, com o doutor Alexandro Galdino, que é cardiologista. Então vamos falar mais um mito e verdade. É verdade que a pessoa pode infartar durante uma cirurgia? Agora a pessoa vai ficar com medo, né? Veja. Não só infartar, ela pode ter uma doença cardíaca descompensada durante a cirurgia. Isso tanto é verdade que os cirurgiões pedem o famoso risco cirúrgico, ou parecer pré-operatório do cardiologista. O risco cirúrgico já dá medo, né? Exatamente. Mas veja, o que é que o cirurgião está perguntando para o cardiologista? Esse paciente que eu vou submeter a essa cirurgia corre um risco pequeno, moderado, alto, de ele ter alguma complicação do ponto de vista cardiovascular e, a depender desse risco, o que é que a gente, enquanto equipe, anestesista, cirurgião, cardiologista, pode fazer para reduzir esse risco, para minimizar esse risco. Por isso que é uma etapa extremamente importante da cirurgia do paciente. Às vezes, já hoje eu peguei pacientes que acham que o risco cirúrgico é uma etapa burocrática, como você tem que autorizar esse exame lá no plano de saúde. Aí acha que o risco cirúrgico é eu tenho que autorizar a cirurgia com cardiologista. Não é assim. Seu coração está sob risco. Por quê? Porque a cirurgia, ela funciona para o corpo como um estresse, como um esforço físico. Mas eu vou estar ali deitado, sedado, mas o seu coração está trabalhando para... Vem um bisturi elétrico, vem sangramento, vem medicação que o anestesista está aplicando. Então tem uma série de coisas que está acontecendo com o seu corpo enquanto você está sedado que estressa o seu coração. E aí o cardiologista precisa entender, primeiro, qual é o grau de cirurgia, porque tem cirurgias que têm risco menor e cirurgias que têm risco maior. E quem é o paciente? Tem pacientes que têm risco menor e pacientes que têm risco maior, a depender do histórico de doença que ele já tem, do que ele sente no dia a dia. E quando a gente junta essas duas características, o tipo de cirurgia que o paciente vai fazer, com quem é esse paciente que vai ser submetido àquela cirurgia, a gente chega no risco que aquela cirurgia vai trazer para aquele paciente e quais são as estratégias que a gente pode fazer para minimizar esse risco. Entendeu? Então, o risco cirúrgico não é burocracia, tem que fazer e tem que fazer no prazo certo também. Exatamente. Não adianta fazer 3 meses antes, não. Porque é uma verdade, o paciente pode infartar durante a cirurgia. Mais um mito ou verdade para a gente desmistificar. Sentir dor no peito ou no braço esquerdo são os únicos sintomas do infarto? Nossa, essa daí é muito comum. Dá pra dizer, não, eu não vou na urgência não, porque a dor que eu tô sentindo é na boca do estômago. Então não é infarto. Então é do lado direito. São gases. São gases. É do lado direito e o coração fica do lado esquerdo. Veja, existem alguns pacientes
que isso pode acontecer em qualquer pessoa, tá? Infartar de forma atípica, que é com sintomas que não são esses clássicos. E tem alguns pacientes que isso é extremamente verdade, que isso é mais prevalente. Mulheres, idosos, pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos e pacientes que já sofreram algum tipo de transplante. Esses pacientes, eles são um grupo que mais infarta de forma atípica. Como? Às vezes é uma dor no estômago, às vezes é um mal-estar, por exemplo, dá aquela suadeira fria, fica nauseado, vomita, passa mal, mas não sentiu dor nenhuma. Às vezes isso aí pode ser um sinal de infarto para um paciente, principalmente idoso, às vezes infarta muito assim. É uma dor só apertando a minha mandíbula, não sinto nada daqui para baixo. É só uma coisa apertando o meu pescoço. Pode ser infarto. Dor nos dois braços pode ser infarto. Então, uma série de sintomas que o primeiro, um alerta para os médicos da urgência não negligenciarem, não achar que, porque não é um sintoma clássico, eu não vou pedir o eletro no paciente de risco. Chegou uma mulher, 65 anos, diabética, sentindo uma forte dor no estômago. Não, omeprazol ou dipirona, fica a observação, melhorou, eu libero. Esse paciente pode estar infartando e ter melhorado, porque como o músculo do coração foi morrendo, o músculo que morre não dói. E aí a dor passou, estabilizou, a paciente é liberada, quando é depois que passa pelo cardiologista porque está cansando, ele, seu coração está com a sequela de um infarto prévio que você teve. Mas eu nunca tive dor no peito. A gente começa a conversar com o paciente. Aí teve aquele dia que ela deu entrada na urgência com sintomas atípicos e era um infarto e foi... A gente tem um hábito de naturalizar o que a gente sente, né? Não, isso aqui são gases, eu sinto isso sempre. Eu tô com a dorzinha aqui atrás do pescoço, meio para a esquerda, meio para a direita. A gente tem esse hábito de naturalizar as nossas dores, né? Como se sentir dor fosse normal, apesar de que a gente sente sempre, mas é como se sentir dor fosse normal e na verdade não é, né? Hoje eu fiz o teste ergométrico de um paciente que chegou dizendo que o médico pediu. Não, ele insistiu para fazer, mas eu tenho certeza que não é não, porque quando eu como cuscuz eu tenho um entalo. Eu sinto esse entalo aqui, então deve ser porque eu como comida gordurosa. Tudo bem, vamos lá, vamos começar o exame. Durante o exame, o paciente, tá dando. E isso, aí ele começou a dizer, isso é comum. Quando eu faço esforço, isso dá esse entalo, eu paro, o entalo melhora, e aí depois eu volto. E aí o exame dele começou a alterar, e alterou muito. Tanto que assim, eu já mandei ele direto para o médico dele para pedir o cateterismo. Então, veja, o paciente jurava que era alimentação, mas se o sintoma aparece, principalmente quando você faz algum esforço físico, isso é um sinal muito grande de que o problema provavelmente vem do coração. Comer é um esforço físico que pode dar... Refeição copiosa sequestra sangue do corpo. Porque ele falou de comer cuscuz, né? Então, mesmo ao se alimentar, você pode sentir e ser um sintoma de infarto. E provavelmente já era. Vamos para mais um mito, né? Apenas pessoas idosas e homens podem sofrer um infarto agudo? Não, a gente comentou logo mais, né? Isso aí a gente já desmistificou antes de vir a pergunta. Não. Pacientes mais jovens podem ter, mulheres podem ter, principalmente... E outra, mulher, até uma determinada idade, infarta menos do que o homem, porque ela é protegida pelos hormônios que o ovário produz. Quando ela entra na menopausa, que ela perde essa proteção, os níveis começam a equiparar. Mas, um dado que é preocupante. Mulher, apesar de infartar menos do que o homem nessa faixa etária, o infarto é mais perigoso. Ela tem mais chance de morrer do que o homem. Então, veja, nem só homens ou idosos infartam, mulheres infartam, e quando infarta, justamente, eu sou mais durona, eu estou aqui, eu vou ter que cuidar disso aqui, eu tenho que fazer isso aqui da família, depois eu procuro ajuda. Às vezes é tarde demais para procurar ajuda e já chega mais grave e morre mais. Além do que, as mulheres estão adquirindo hábitos de vida ruins, que antes era muito visto só no homem. Muito comuns para homens, né? E aí as mulheres estão adquirindo esses hábitos de vida. Mulheres que fizeram esterectomia, elas têm mais facilidade ou é mais comum infartar? O problema é a ooforectomia, que é tirar os ovários. Os ovários. Porque às vezes ele faz esterectomia total, aí tira o útero e tira os ovários. Né? O útero em si, ele não vai ter interferência, né? Agora, os ovários, sim, por causa disso. Os ovários, os hormônios ovarianos, eles são um mecanismo de proteção da mulher para o sistema cardiovascular. A tireoide está relacionada ao infarto? Ao infarto diretamente não. Mas doenças da tireoide podem deflagrar doenças cardíacas. Não infarto propriamente dito, mas arritmias, derrame no coração, líquido dentro do coração, pode ser um sintoma de
de uma doença da tireoide descompensada, sim. Agora, o infarto diretamente, não. O exercício físico intenso, a pessoa que pratica crossfit de meio-dia, correndo, na rua. Essa pessoa que faz exercício físico, assim, esse abençoado. Essa pessoa tem maior risco de infarto? Veja, não vai ser a atividade física, Eugênia, que vai fazer o paciente infartar. Sim. Então, mito. Não é você culpar a atividade física. Agora, é o que a gente vinha falando. Veja, às vezes esse paciente ele já tinha uma predisposição genética, não cuidou, e aí foi fazer uma atividade física intensa sem ter sido avaliada pelo cardiologista, e aí aquele processo de adoecimento mais rápido, o coração foi estressado demais, e aí veio a ter o desfecho. Mas não foi a atividade física a culpada, entendeu? Outra coisa. Fazendo musculação, aquele faleceu. Às vezes usava anabolizante, usava substâncias que sobrecarregam o coração, que prejudicam o coração, e aí bota a culpa na atividade física. Não foi a atividade física. É aquela coisa, né? Você come bem e tal, aí sente azia, você não come bem, aí sente azia e coloca a culpa no tomate. Exatamente. Você secundarizar. Selecionar, né? O que você... O culpado, né? Uhum. É você dividir o culpado, que às vezes era você. Você já sabia sua carga genética, teria que ter procurado ajuda, fazer atividade física supervisionada pelo cardiologista antes, né? Ele avaliou você e liberou de acordo com o seu risco e tal. Mais um mito e verdade para a gente desmistificar aqui. Quem já teve um infarto pode praticar exercícios físicos novamente? Já que a gente está falando de exercício físico, a gente já sabe que o exercício não vai dar infarto, né? Veja. Então, quem já teve um infarto pode voltar a praticar exercício? Isso é uma verdadeiríssima. Não só pode, como ele deve. Agora, mais uma vez, isso vai ter um momento em que o cardiologista dele, dentro do processo de recuperação do infarto, vai reintroduzir a atividade física como parte do tratamento dele, inclusive pós-infarto, e ele vai progredindo aquela atividade física de acordo com o grau de sequela que esse paciente ficou do infarto. Então, não é, eu infartei, eu ouvi dizer que é bom para o coração fazer atividade física, que eu vou aqui me danar a fazer atividade física. Fica com medo e vai fazer de manhã, tarde e noite todos os dias. É assim. O cardiologista, ele deve introduzir a atividade física de volta na rotina desse paciente. Agora, no momento certo, na intensidade certa, para o período certo pós-infarto. Qual a importância de você observar o seu batimento cardíaco durante o exercício? Que a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, né? Uhum. As pessoas hoje em dia com os relógios, que verificam essa questão da pressão e também dos batimentos cardíacos. Qual a importância de ter essa informação? Que às vezes informação demais é ruim, mas às vezes é bom. A gente faz isso no consultório, sabe, Eugênia? A frequência cardíaca do paciente durante o exercício ele é muito bom para a gente colocar o paciente para treinar na zona de treinamento que a gente quer. E cada zona de atividade de frequência cardíaca traz um benefício diferente para o paciente. Então, a gente tem duas formas de fazer. Uma forma genérica, que a gente faz um cálculo generalizado, que a gente pega 220 menos a idade, a gente estipula que aquela seria a frequência cardíaca máxima para o paciente atingir durante o esforço, e aí a gente vai calcular as zonas, 50% a 70% dessa frequência cardíaca, 70% a 80% dessa frequência cardíaca, e acima de 80%. Ou a gente faz o teste ergométrico, em que a gente vai testar aquele paciente, qual é a frequência cardíaca máxima que ele atinge, e aí a gente faz esses cálculos baseado nisso daí. E aí a gente vai combinar com o paciente. Você vai treinar, se você tiver um desses dispositivos, com a sua frequência cardíaca dentro disso, porque nessa zona, aí a gente vai ver com o paciente. O que é que você busca? Condicionamento físico, perda de peso? Não, eu sou um atleta, eu quero desempenhar atividades de alto desempenho, de alto impacto. Então, sua zona de treinamento é outra. Então, cada zona é para um objetivo para o paciente. Isso acaba sendo importante também para as pessoas que já sofreram infarto, né? Exatamente. Para ter essa segurança. A gente vai monitorando também pela zona de treinamento. E o nosso último mito e verdade para a gente falar aqui sobre o infarto existe infarto silencioso? Existe demais. A gente comentou, né, agora. Às vezes o infarto silencioso é aquele que passou batido, o paciente até manifestou sintoma, mas foi um sintoma atípico e passou batido. E aí quando a gente vai fazer os exames cardíacos do paciente, porque ele já está cansado, ele já está inchando, a gente vê, provavelmente você infartou lá atrás de forma silenciosa, na verdade passou batido, você não viu, ou esse vaso ele não sofreu a ruptura.
Ele foi entupindo, entupindo, foi criando aquela rede de colateral, mas ele fechou, aquele músculo que estava ali morreu, você foi oligossintomático, se sentiu, pode não ter sentido nada, ou ter sentido alguma coisa muito leve e passou despercebido, e aí a gente só vai descobrir lá na frente, quando a gente está fazendo a revisão do paciente, que a gente encontra aquelas alterações que são típicas de alguém que já infartou, mas quando você pergunta para o paciente, você fala, não, nunca fiz cateterismo, nunca fui para a urgência que me disseram que eu infartei, não. E aí a gente encontra aquele infarto silencioso, aquele que passou batido, você vê a sequela já no coração, mas ele não foi diagnosticado com infarto. Quanto tempo uma pessoa pode ficar infartada? O infarto é um evento, né? Infartou, quanto tempo ele tiver vida, ele ficou infartado. Entendeu? Tá. Porque o infarto porque as pessoas falam isso, eu estava infartada e cheguei lá infartada, não é? Tem as pessoas falam assim. Tem alguns nomenclaturas, termos que os pacientes usam. Princípio de infarto, estava infartada, que assim, não tem respaldo na literatura, né? Mas o princípio de infarto, o infarto é um momento, houve morte de célula do coração. Morreu célula do coração de forma aguda em uma quantidade ali específica para causar sofrimento no coração, houve infarto no coração. Ponto. E estava infartada, assim, por exemplo, eu tive o evento e esperei tanto tempo até ser transferida para outro lugar. Então eu estive infartada. Na verdade, ela vai estar infartada por resto da vida dela. Porque ela teve o evento, ela vai ter infartado, ela vai carregar esse infarto, esse diagnóstico para o resto da vida dela. Entendeu? Ela não vai desfazer o infarto. A gente vai fazer medicamentos ou intervenções como cateterismo e angioplastia para desobstruir o vaso, que vão tentar recuperar aquele músculo que estava em sofrimento. Mas o evento, ele aconteceu. Doutor Alexandro, nosso tempo de hoje chegou ao fim, felizmente, mas com certeza muitos mitos foram desmistificados aqui no nosso programa de hoje. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe o nosso programa com essa pessoa. Esse programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Compartilha com quem você quiser. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Todo meu. E volte sempre, porque tem muitos assuntos para a gente ainda discutir aqui no nosso programa sobre saúde do nosso coração. Pode contar comigo, é sempre um prazer conversar contigo e esclarecer as dúvidas da população. Então tá aí, gente. A gente aproveita e mais uma vez, em outra oportunidade, a gente conversa aqui com o Dr. Alexandro no nosso Saúde com Empatia. Para vocês que fiquem todos com Deus, cuidem muito bem da sua saúde, da saúde do seu coração, inclusive. Você pode agendar consulta lá na Clínica Empatia, na Avenida Senador João Câmara, no centro de Açu. O telefone é o 996976284. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira em mais um Saúde com Empatia.